Vamos contar uma historinha primeiro. Desde a década de 90, mais ou menos, tem um jornalista e um filósofo alemão chamado Frank Schirmacher. Não sei se pronunciei o nome dele certinho, né? Apesar da fazer essa cara, não sei se eu falei certo, mas o importante é o seguinte: ele, desde a década de 90, ele já escrevia sobre esses dilemas que a sociedade enfrenta com o processo do envelhecimento. E é uma visão muito legal que a gente gostou e está trazendo aqui para poder entrar no assunto da autoconfiança. Em 2004, ele lançou um livro que virou um best-seller, que foi traduzido aqui no Brasil para A Revolução dos Idosos. Mas eu gostei muito mais do título em alemão, que se chama O Complô de Matusalém. Imagina, né? Matusalém é personagem bíblico que viveu 900 anos. Então, algumas ideias que ele já falava lá na década de 90 servem muito para a gente hoje em dia, estão muito atuais. Primeiro, o jovem, a pessoa mais jovem, geralmente, ou ele não sabe, então ele não percebeu ainda de que ele é uma pessoa idosa precoce. Ou seja, ainda não chegou a idade mais velha para ele, mas vai chegar. Todo mundo vai chegar numa idade mais avançada. Então, todo mundo caminha para a idade mais avançada. A condição de ser velho, ela não é uma condição para algumas pessoas, é para todos nós. Então, a perspectiva que a gente tem de ficar sempre encarando as coisas da perspectiva do jovem, de uma sociedade sempre jovem, é uma perspectiva equivocada, porque todos nós caminhamos para a velhice. Não é algo que pertence só a algumas pessoas. Então, é tão contraditório isso que há um preconceito, mas ao mesmo tempo a gente quer viver mais tempo. Sim. Mas a gente não pensa em como, né? Exatamente. E do jeito que a gente está indo, na forma como a gente está encarando o processo do envelhecimento, todos nós temos que ficar preparados, porque mais cedo ou mais tarde, quando nós chegarmos numa idade mais avançada, nós vamos passar a ouvir que nós somos velhos e já estamos feios, isso falando do corpo físico, né? Isso. Ou que nós somos velhos e estamos senis, que o cérebro já não está funcionando bem. Então a gente vai criando um corpo, né, uma forma de encarar a velhice de uma forma muito pejorativa, vai virando um estereótipo. No caso de nós, mulheres, a sociedade ela é ainda mais preconceituosa e cruel. Nós somos muito cobradas de ter um corpo jovem até ter uma idade mais velha. Isso está criando também um novo padrão de mulheres de 50 anos ou mais, que é um padrão de um corpo bonito, semelhante a uma pessoa mais jovem. E a mulher também, em relação ao cabelo, é muito cobrada de ter o cabelo tingido, pintado, em que o cabelo branco é sinônimo de desleixo, e no homem é sinônimo de charme. Né? Não. Então, há uma cobrança. Tanto há uma cobrança social de que o velho ele vai ficar feio, ele vai ficar senil e a mulher ainda vai ficar acabada. Essa perspectiva, perceba bem, ela vai aos poucos minando a nossa autoconfiança. Tanto que o próprio Frank ele fala o seguinte, o recado que a gente tem que encarar é o seguinte, a nossa missão é envelhecer bem. Exato. A nossa ideia é fazer o quê? É não se deixar persuadir por essa mensagem, que parece que vem de todos os lugares, de que a gente está envelhecendo, ficando feio, ficando aquilo. Então a ideia é, não gaste o seu tempo e nem os seus recursos emocionais e intelectuais pensando muito nisso. Porque a gente precisa aprender o processo de envelhecer melhor, de pensar melhor sobre o processo do envelhecimento. E quando a gente vai se deixando persuadir por essa ideia, que parece que vai constrangendo a gente, parece que vem de todos os lados, né? O jovem que é bonito, o velho é feio, o velho é acabado, o velho não presta. Quando a gente vai se deixando influenciar por essas ideias, a gente vai começando a acreditar de que a gente não é mais merecedor das alegrias e das conquistas que a gente tem direito. A gente começa a acreditar de que realmente o nosso tempo acabou, que a gente está no final da vida, ou chegou um momento que está numa certa idade, não serve mais para nada. A gente vai começando a acreditar que a gente não pode mais fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Por quê? Porque seria ousado demais ver uma pessoa mais velha fazer tal coisa, seria fora de moda ver uma pessoa mais velha fazer outra coisa. Então, a sociedade em geral, a gente tem um modo de pensar que vai ignorando o processo do envelhecimento, vai privando as pessoas de principalmente desenvolverem a sua autoconfiança. E quando a gente coloca essa questão de como a sociedade enxerga e como ignora as belezas do processo de envelhecimento, nós começamos a enxergar a ruga como uma perda de colágeno e não como um novo desenho da sua pele. Nós enxergamos como uma perda de colágeno e tenta esticar esse processo e tudo bem, mas qual é a origem disso? O que ele te traz aqui é a reflexão disso. Por que nós achamos feio as mudanças? Se a gente for se acostumando ou enxergar de outra forma, será que esse receio do envelhecer que a gente percebe com muita gente que a gente conversa por conta do bora rejuvenescer, nós observamos que tem um medo de envelhecer, porque é uma autoimagem muito ruim do processo de envelhecimento, e um medo de perder a autonomia, porque nós conectamos emocionalmente o envelhecimento com dependência física. Então,
Quando a gente ignora e a gente reforça esse estereótipo da velhice, além de minar a nossa autoconfiança como indivíduo, a gente também ignora postos de trabalho e a gente nega a nossa biografia. A gente coloca um passado de uma forma desvalorizada. E aí a pergunta é justamente essa: como é que isso afeta a sua autoconfiança? Como é que isso mexe com você de pensar que você vai viver mais tempo, vai envelhecer? E como é que está o teu modelo mental de olhar para esse processo? É um processo natural? É algo que você quer evitar a todo custo? É algo que você tem medo? Como é que isso mexe com a tua confiança, com a tua autoconfiança para poder viver? Viver ao longo dos anos e se sentir seguro, se sentir bem com quem você é, com como você está e com o tempo que você vai poder aproveitar de qualidade. A confiança está presente com a criança que está aprendendo a andar, porque ela cai e bate o bumbum no chão e daqui a pouco levanta e entra no processo do aprendizado, e a gente naquele momento se sente tão confiante de cair e levantar e de cair e levantar, que a gente tem uma autoconfiança grande e a gente também recebe estímulo disso quando a gente é criança. Mas conforme a gente vai envelhecendo, parece que a nossa autoconfiança vai aos poucos minando. A gente começa a acreditar que a gente não é capaz de fazer as coisas, a gente começa a se sabotar para várias coisas e muitas vezes chega numa idade mais avançada e a gente não acha que aquilo que a gente quer fazer vai estar dentro da expectativa do que o outro vai aceitar. A gente fica com vergonha de fazer tal coisa porque não se sente seguro. A percepção que a gente tem é que ao longo do tempo essa autoconfiança vai minando. E tudo isso também tem a ver com a forma como a gente recebe o que está ao nosso redor. Sim. A sociedade, ela tem um modo de pensar, um modo de agir, um modo de encarar a vida e principalmente o processo do envelhecimento que nos influencia. Aí a pergunta é, como é que isso está me influenciando? Como é que isso está influenciando você? Então, você consegue perceber como é que é necessário a gente se educar, a forma como é necessário a gente ajustar o nosso pensamento para que a gente possa encarar a vida de um ponto de vista mais amplo, Isso. que vai nos ajudar a viver e não só a sobreviver por mais tempo. A gente quer trazer aqui uma ideia de que é importante viver com qualidade, é importante viver com latência, com força, com energia, até onde der. Isso. A gente não tem um prazo de validade para poder, viver e ser produtivo e outro para poder ficar esperando só o tempo da morte chegar. Tem um podcast nosso que ele te coloca sobre medo de envelhecer e como está a sua construção de referências para a longevidade. Porque se temos referências construídas de uma forma negativa, uma forma de dependência, acaba que a gente vai se prendendo a essas formas e precisa de uma construção de outros estereótipos. E a gente precisa entender que envelhecer bem e com autoconfiança é nossa missão. É nossa missão como Bora Rejuvenescer, é sua missão também como vida, porque sua vida tem que ter sentido, você ainda está aqui, é necessário que você viva com sentido, com saúde, com força e com alegria. Então, envelhecer bem, valorizar a sua história, o seu corpo, é fundamental. Para que a gente não continue colocando lenha nessa sociedade que jovem ataca velho, velho ataca jovem. Fala um pouquinho sobre então, isso. Se a gente não tentar mudar essa forma de pensar, encarar o processo do envelhecimento como algo natural, a chamada intergeracionalidade acontecer, o que acaba gerando no final disso tudo? Um conflito de jovem atacando velho, falando mal de velho, pessoas mais velhas falando mal do jovem, jovem que vai se sentir acabado quando chegar na idade mais avançada, na velhice. Ou vai viver um adulto com medo de envelhecer. Exatamente. E pessoas mais velhas que, cada vez mais cedo, vão começar a desprezar uma vida bem vivida, porque vão achar que já não tem mais utilidade para coisa alguma. Então é preciso ter essa mudança de paradigma. Por quê? Porque a gente está hoje com um processo de duas alternativas, que parece que são as únicas que tem, né? Que você ou é jovem ou você é velho e cada um convive do seu lado. Não, o processo é um só. A vida é um processo só, onde tem o início, o meio e o fim. Nesse processo, a gente tem que aprender a lidar de forma natural e maximizar todas as áreas da vida para o bem viver, para a qualidade do viver. O que a gente tem visto? Que a gente está priorizando só uma faixa da vida, como se ela fosse a principal e a restante sendo desprezada. Então, é preciso olhar para o todo, porque senão a gente começa a ver conflitos de gerações que não levam a lugar algum. Qual é a grande questão agora? As pessoas morrem mais velhas. Então, meu irmãozinho, meu rejuvenescentezinho que tá vendo aqui, olha só, você vai morrer mais velho. A questão é, como você vai morrer mais velho? Vai morrer bem? Vai morrer dependente? Nós ficaremos mais velhos, mas queremos sobreviver ou queremos viver?
Essa é a grande questão. E essa ideia que a gente está falando aqui, essa pequena história, né? Essa pequena grande história, esse conceito que a gente está trazendo aqui, ele passa por uma ideia de mudar o mindset, mudar a forma de pensar. E isso é uma revolução, né? Para a forma como a gente hoje em dia encara o processo do envelhecimento, isso é uma revolução. Então, por onde a gente começa essa revolução? Qual é o caminho para a gente começar essa mudança do nosso paradigma cultural, a forma como a gente lida com o assunto, que hoje em dia está enfraquecendo a nossa forma de olhar para esse assunto, vai deixando a gente virar pessoas cada vez mais tristes. Aonde que a gente faz o turning point? Aonde que a gente vira para o outro lado? Preservando a autoconfiança. É assim que a gente começa o processo de revolução da longevidade. Preservando a autoconfiança para quê? Para que toda essa gritaria, toda essa forma de pensar que chega ao nosso redor não impacte a nossa autoconfiança e permita que a gente possa viver mais tempo de uma forma qualitativa, né? Não só uma forma quantitativa, porque viver mais tempo a gente vai viver. Hoje em dia a gente já está vendo esse reflexo na sociedade.